Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Pai, muito obrigado pela tua palavra fiel e verdadeira, Senhor. Essa palavra que tem poder transformar, gerar vida, Senhor. Agora, Pai querido, com a unção do teu Santo Espírito, dá-nos revelação. Repreende, Senhor, toda dispersão nesse lugar. Que só haja fluir do teu Espírito em nós. E dessa forma, sejamos transformados por ela. Eu te peço, Deus, no nome de Jesus. Pode sentar, queridos. Estava notando ali como é que Deus faz. O louvor que nós cantamos ali, falando: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade. Quem fala, mas é igualdade, né? No livro do louvor. Aí ele fala: bondade e fidelidade. Bondade e fidelidade. No louvor desse aqui não, a ideia que cantou aqui, pediu, irmão, a letra do hino: se eu honrar e bem dizer o Senhor obedecer, ao meu Senhor obedecer, eu comerei o melhor dessa terra. Essa palavra que foi escrita, nesses versículos aqui, foi escrita por Salomão. Quem foi Salomão? Salomão foi filho do rei Davi, o homem que Deus escolheu para construir o templo do Senhor. Imagina um camarada inteligente. Ele era rico. Imagina o filho de um rei, filho do rei Davi. Imagina um reino já estabelecido, rico, e Davi escolheu Salomão para ser seu sucessor. Salomão podia simplesmente usufruir daquela riqueza do seu pai e viver regaladamente, né? Mas ele não foi isso que ele fez. Ele foi um homem extremamente sábio, não só inteligente, ele foi extremamente sábio. Essa semana, Deus é tão bom. Essa semana eu recebi uma frase interessante de um amigo que se converteu depois de idade. Ele botou a pergunta: sabe qual a diferença da inteligência para a sabedoria? Pensa num alguém que você conheça muito inteligente. Eu sei que cada um conhece. E a inteligência hoje em dia, ela é de diversas formas. Não é só aquele camarada que tira nota alta no colégio, não. Inteligente é aquele marceneiro bom, é o motorista bom, é o professor bom. Esses são inteligentes. Pensa num camarada inteligente. Você já deve conhecer. Eu conheci homens inteligentes. Salomão, ele nunca existiu alguém tão sábio quanto ele. Falei inteligente, depois falei sábio, né? Aí essa pergunta que essa semana eu recebi do Sinel, ele perguntou assim: qual a diferença da inteligência para a sabedoria? Aí ele falou assim: o inteligente tem capacidade de sair do buraco que o sábio nunca cairia. Inteligente ele tem a capacidade de sair de um buraco que o sábio nunca cairia. Você já deve ter caído no buraco, né? Quem já caiu no buraco aí? O sábio nunca cairia no buraco que nós caímos. Isso é a diferença dos dois. Deus não nos quer fazer só inteligente. Nós já somos inteligentes, mas Deus quer nos fazer sábios. Glória a Deus. Se fomos inteligentes, aceitamos a Cristo como nosso Salvador.
Tem um livro que fala, um livro que você não conhece, não, que é da minha época, ele fala: a melhor coisa que eu já fiz, né, em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Aceitar Jesus foi a melhor coisa que eu já fiz. A decisão inteligente, aceitar Jesus. Mas a sabedoria vai além. Sábio não cai no buraco que o inteligente sai. Eu achei muito interessante essa frase. E esse trecho, esses dois versículos que nós lemos, eles enfatizam duas coisas muito importantes, que nós não vamos aqui também nessa noite. Ele fala da bondade e da fidelidade. Se eu não me engano, foi assim que eu falei. É bondade e fidelidade. E é uma dupla. Eu li, então é uma dupla de guarda-cor. Bondade e fidelidade tem que nos acompanhar a vida inteira. A bondade e a fidelidade. Há versões que falam de amor, em vez de falar de bondade. Porque nos dias de hoje, muitas vezes, nós tendemos a endurecer o coração. Você já viu quando para num sinal, uma pessoa vem te pedir uma coisa, vem que o coração fecha? Você acha que aquele camarada vai gastar cachaça, né? Pode ser até que esteja precisando, mas nós temos uma tendência a endurecer o coração. E outro dia eu aprendi com a minha filha. Não sei se é de tanto tomar a volta aí, que a gente vai endurecendo no coração. Aí minha filha foi pegou o dinheiro e deu. Aí eu aprendi com ela, porque a bondade e a fidelidade tem que nos acompanhar. Há uma grande tendência a nós endurecermos o coração e de repente nós deixarmos de lado essa bondade. E Salomão estava escrevendo para os dias de hoje. A bondade e a fidelidade, ela tem que nos acompanhar. E o livro de Provérbios nos convida à sabedoria. Como eu falei, os homens já descobriram vários tipos de inteligência, mas a sabedoria é mais. Conforme fala, né, que saber que tomate é fruta é inteligência, não botar na salada de fruta é sabedoria. Né? Saber que tomate é fruta é inteligência. Não botar na salada de fruta é sabedoria. Não tem diferença? No mundo você pode encontrar pessoas até inteligentes, mas os sábios tomaram a decisão mais inteligente de todas. Deus, aleluia. É aceitar Jesus como Salvador. Há pessoas que podem não ser consideradas até inteligentes pelo mundo, mas eles são sábios. Entregaram sua vida a Cristo, confiaram no poder transformador de Deus. E Salomão, ele sempre trata no livro de Provérbios. Quando aos 16 anos eu fui lá para a escola de especialista, 16 anos, novinho, né? E eu tinha um livro, o livro de só Provérbios comigo, e todo dia eu lia. Porque o livro de Provérbios, ele nos transmite tudo aquilo que um pai gostaria que seu filho aprendesse. Você olha ali os conselhos, e ele transmite essa sabedoria que tanto nós precisamos. E interessante a forma com que Salomão se dirige ao leitor do livro. Ele chama de meu filho. Fala agora de João, né? João, apóstolo do amor. João, ele escreve lá. É o primeiro livro que o novo convertido tem que ler. É 1 João. Aí ele ensina o que é ser crente, né? Aquele que diz que crê e não obedece, nunca viu nem conheceu, já sai, né, trazendo a verdade logo em cima do camarada. E assim Salomão, ele também nos trata, nós leitores do seu livro, de filho, porque tem coisas que nós queremos que nossos filhos aprendam para não cometer os erros que nós cometemos.
para não cair nos buracos que nós caímos. E às vezes tem coisas que, lamentavelmente, eles vão aprender levando escola. A gente gostaria de poupar, mas tem coisas que, assim como nós, eles vão aprender com a inteligência, mas depois eles vão se tornar sábios, não vão cair para nenhum buraco. Tem um louvor da comunidade de Lopes que ele fala: quero aprender com meus erros e jamais cometer, e não mais cometê-los. Aí ele fala: sei que não vai ser tão fácil, mas mais difícil é continuar com ele. Nós podemos sim nos sujar, né? Muitos animais caem na lama e se sujam, mas só os porcos rolam na lama. Se sujar, está na lama, se sujar, mas rolar na lama só o corpo faz isso. E isso que eles faz não cairmos mais. É a sabedoria que o Espírito Santo nos concede. E essa é uma palavra de Salomão, no versículo 3 e 4. O Salmo 56, versículo 3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Fidelidade. Haverá momentos da nossa vida que os buracos surgirão, que a gente vai estar dentro do buraco, vai precisar sair do buraco. E Deus é aquele que nos toma pela mão e nos levanta. A Bíblia diz que aquele que ergue do monturo necessitado, ele vai, a gente não tem nervoso, ele pega na nossa mão, só nem nós pegamos na dele, ele pega e nos levanta, e nos dá sabedoria. E ele fala ali de amor e fidelidade. Aqui tem mulheres, amor e fidelidade. Existe alguma mulher aqui que não vê isso, uma das maiores virtudes que o homem possa te oferecer? Amor e fidelidade. Quer agradar a sua esposa? Ame e seja fiel. Você vai colher, conforme nós cantamos aqui, vou colher o melhor da terra desse. Você vai colher o melhor da terra. Se você cultivar essas duas virtudes aí, você vai colher o melhor da terra. O seu lar vai ser um lar abençoado. Sabedoria pode ser entendida pelo modo como vemos e entendemos as pessoas e os acontecimentos ao nosso redor, assim como Deus vê. Às vezes as pessoas murmuram, mas não sabe, às vezes é Deus que está dando um livramento. Às vezes você está no ponto do ônibus e perde o ônibus, né? Eu já ouvi testemunhos que o ônibus foi lá na frente e teve um acidente, e a pessoa, antes de saber, às vezes murmura. Então olhar a sabedoria é enxergar com os olhos de Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Tudo na tua vida é bênção. Pode ser até que aos olhos dos outros não seja, mas você vai dar glória. Tem coisas que nós não entendemos na nossa vida e vamos morrer para se entender. Mas podemos colocar uma coisa no nosso coração: foi o melhor para nós. Aleluia. Foi o melhor para nós. Aqueles que desejam crer em Deus terão bênçãos em suas vidas, desfrutando da sua bondade, misericórdia e amor. Aqueles que não conseguirem estarão afastados da sabedoria e das bênçãos de Deus. O Senhor tem reservado o melhor para seus. Segunda Reis, Primeira Reis, capítulo 4, 30, foi quando fala a respeito da sabedoria de Salomão. Ele descreve, capítulo 4 do livro de Primeira Reis, primeiro livro de Reis 4, 30, diz: a sabedoria de Salomão era maior do que todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outro homem, mais que o
Edã, mais sábio do que Emã, Calcol, dá os filhos de Maom, e a sua fama espalhou-se por todas as nações. Todos os reis mandavam um representante da sua nação ir lá para aprender de Salomão. Imagina, todo mundo mandava um representante. Não, do meu rei, escolhe o maior. Vai lá aprender com esse camarada, esse cara é bom. Esse era Salomão. E quando nós lemos o livro de Provérbios, nós vemos que verdadeiramente é uma fonte de sabedoria. Se nós tivéssemos aplicado ele, muitos de nós não teriam caído no buraco que nós caímos. Nós teríamos abraçado, teríamos colocado a sabedoria pendurada no pescoço, conforme nós lemos aqui. Ela estaria conosco, nos acompanhando. Certamente nós teremos nos poupado de muitos buracos que nós caímos. Seremos sábios. Aí, quando ele trata de definir, aí nós que temos filhos, aqueles que viram a ter também, 3 coisas o seu filho precisa. 3 coisas o pai deve ao filho: exemplo, exemplo e exemplo. Nossos filhos não fazem aquilo que nós falamos, eles fazem aquilo que ele nos vê fazer. O filho não faz o que você manda, ele faz aquilo que você faz. O que seu filho tem ouvido em relação à igreja? Depois a pessoa reclama que o filho não fica na igreja. O que você tem falado da igreja do seu filho? Quais são as palavras que você tem falado sobre a igreja? O que você tem falado sobre o seu pastor, do seu filho, sobre os irmãos da igreja? É isso que ele vai aprender sobre a igreja. Muitos falam mal da igreja do Senhor. Aí o filho desvia e não sabe por quê. Não sei por que meu filho não quer ir para a igreja. Como é que seu filho enxerga a igreja pelas suas palavras? Isso é sabedoria, irmãos. É você que está dizendo isso para ele. Lá na frente, quando ele tiver que decidir, é baseado no que você fala. Isso é sabedoria. Mas essa nossa sabedoria não garante que nós não vamos ter problemas na vida e preocupações. Está o Elias, conforme foi falado aqui, está lá, ninguém sabe explicar. Saiu para trabalhar, em vez de trabalhar para o hospital, ele está até hoje lá. Saiu para trabalhar, primeiro dia de trabalho. Estava de férias, né? Terminou as férias e foi trabalhar. Como o hospital é próximo do trabalho, ele preferiu primeiro passar no hospital em janeiro. Isso aí, 25 de janeiro, 26. E está até hoje. Isso acontece conosco. Isso não é que nós não iremos passar por dificuldade, mas nós cantamos também aqui sobre a fidelidade de Deus. Nós cremos em um Deus que é fiel. Glória a Deus. Ele é fiel. Agora, nós falamos que Deus é fiel. Nós confiamos em Deus. E se Ele fizer a mesma pergunta para nós? Ele confia em você? Só para reflexão, uma pergunta retórica. Será que Deus confia em você? Essa sabedoria, não estou querendo julgar, não. Estou falando que é nós refletirmos nas nossas atitudes diante de Deus. Nós temos certeza que Deus que não seja é fiel. Ele ia se revelar a nós dessa maneira. Como nós temos agido diante desse Deus que é fiel? Ata a sabedoria ao seu pescoço, o amor e a fidelidade. O Senhor escreveu no nosso coração, Ele trocou o nosso coração. A Bíblia diz que Ele botou um coração de carne no lugar do coração de pedra. Ele nos dotou do Espírito Santo, aquele que nos convence do pecado, do juízo. E qual tem sido a nossa resposta? Nós estamos atando o amor e a fidelidade ao nosso pescoço.
tenha sido aquilo que tem nos acompanhado. A conversão é disso tudo. É quando o Senhor troca a nossa natureza. Eu tenho um irmão que é da nossa igreja, eu vi assim, ele era policial. Vou usar um termo que comum usar. Ele falou, pastor, ele, se falasse com ele de maneira errada, ele já partia para a briga. Aí ele no gabinete falou, pastor, hoje eu sou Zé Roberto. O cara pode me xingar, pode fazer porque a natureza dele mudou. Aleluia. O Senhor mudou a natureza dele. Ele mesmo não sabe nem explicar. É uma ação transformadora que o Espírito Santo faz em nós. E assim Salomão estava ensinando isso. E Provérbios 3, 25, Salomão fala, nós falamos da fidelidade, ele afirma, não temas o pavor repentino, nem investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Esse é o Deus a quem nós servimos. Nós não precisamos nos vingar de ninguém. A vingança pertence ao Senhor. Aleluia. Ai daquele que tocar a menina dos olhos do Senhor, que é a igreja do Senhor. Ai daquele. A minha esposa tem um testemunho que ela conta com tristeza, que ela estava na rua, sentada na calçada, veio um camarada perverso, passou com a bicicleta na perna dela. Ela não podia nem falar para o pai dela, que o pai dela era bravo, ia comprar um barulho aí, aí ela ficou na dela. E ela ficou triste, ela ia no hospital e veio esse camarada sem uma perna. Não estou falando que ela nunca desejou nada, mas ele fez uma perversidade. Ele fez um mal. Nós não precisamos nos preocupar com isso não. Mas Deus é o justo juiz. Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor. Ele tem o mesmo poder que tinha quando a gente lê a história do Velho Testamento, que destruiu o exército, 185 mil homens. É o mesmo Deus nos dias de hoje. E Salomão está falando, não se preocupe, meu. Existe um Deus que zela por você. A sabedoria de Salomão nos permitiu isso, para que hoje a gente não guardasse em nosso coração nenhum tipo de mágoa, nem sentimento ruim para ninguém. Isso vai prejudicar nós mesmos. E Salomão está nos explicando isso aí. Confia no Senhor e faz o bem. E o versículo 3 fala, né? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Para os homens, nada pode ser mais uma virtude maior, mais vantajosa que a fidelidade. Sabe uma coisa? É uma empresa, se ela tiver que contratar 2 funcionários, ela tiver um que é habilidoso demais, mas tem um caráter ruim, e tem o outro que é bom, mas ele é um carro perfeito, quem ela vai contratar? Caráter não se muda com o curso. Você pode acrescentar conhecimento à pessoa, caráter não. Existe um homem chamado Alan Clark, acho que é Clark o nome dele. Ele trabalhava numa loja de tecido. Aí ele cortava na medida certa. Aí o dono achava que você coloca um pouquinho menos, e o metro se eu ganhar 5 centímetros, né? Aí ele falou assim, não, eu não consigo fazer isso. Aí o cara mandou ele embora. Aí ele foi e se tornou um biblista. Ele fez um comentário bíblico, ficou rico. Deus não desampara os seus, querido. A benignidade e a fidelidade nos acompanham todo dia da nossa vida. Isso Salomão está ensinando. Benignidade e bondade nos acompanham, e fidelidade nos acompanha todo dia da nossa vida. E ata os seus pescoços, escreve na tábua do seu coração, amarre o pescoço,
manter constantemente à vista. Escreve sobre a mesa do seu coração, sejam eles os princípios comoventes, sinta-os, vejam, que você possa nas suas atitudes você expressar bondade e fidelidade, que essas sejam marcas do nosso caráter, bondade e fidelidade. O homem, aqui muitas vezes Salomão dá conselho para homem mesmo, não é para ser humano, mas para homem, porque há uma diferença de homem para mulher. O homem, lá quando Deus escreve aos casados, ele fala ao marido: ame a sua mulher como Deus amou a igreja. Tem noção do tamanho desse amor? Invista no amor para a sua esposa. Você vai colher, meu irmão. Você vai colher. Quer melhorar o casamento? Investe. Cumpra essa palavra de Salomão na tua vida. Ama. Às vezes é difícil. Sim, nós somos humanos, somos falhos. Naqueles dias difíceis, os hormônios estão ativos. Ama. Ama com uma parte mais fraca. Os olhos são uma parte bem mais fraca. A gente não protege os olhos. Se a mulher é a parte mais fraca, proteja a sua esposa. Ame, proteja. Você vai colher, querido. Você vai colher o melhor dessa terra. A Bíblia diz: homens batistas nacionais, servir a Cristo requer atitude, ação, perseverança e disponibilidade. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Estou disponível. Às vezes tem situações que as circunstâncias naturalmente não contribuem para nós acreditarmos que a coisa vai acontecer. Não, o Elias estava numa situação lá que, se você visse no primeiro dia lá, mas a minha esposa foi no hospital essa semana, na clínica, a irmã estava testemunhando de que o genro dela teve o mesmo problema dele, e ela foi orando, passando óleo, ungindo, orando, e hoje ele estava normal. Aí a esposa falou: poxa, Paulo, precisava ouvir aquilo. A Mari estava ouvindo. Temos que crer no Deus do sobrenatural. Ele é fiel. Glória a Deus. Temos que crer na fidelidade do Senhor. Me lembro que teve um time de futebol, né, lá foi Cruzeiro lá em Minas. Tinha que ganhar, acho que de 3. Aí o pessoal botou a placa: eu acredito. Assim tem que ser a nossa vida. As circunstâncias parecem não contribuir, mas nós temos que falar: eu acredito. As coisas aparentemente não vão acontecer, né, no natural, mas nós cremos no poder do sobrenatural. Bondade e fidelidade seja a nossa marca. Aqui assim, na época que eu era passou um filme do Grande de Lenda. Alguém deve ter assistido? Eu sei que eu estou bem mais velho que você, então alguém deve ter assistido. O filme do Gandhi é um filme longo, né? Ficava no cinema acho que mais de 2 horas. Gandhi foi um advogado, ele queria as conquistas, mas sem violência. Ele morreu com 78 anos. Agora eu entendi porque o filme era tão longo, né? O filme era mais de 2 horas. Ele morreu com 78 anos. E ele escreveu uma coisa interessante. Eu já ouvi alguns pregadores, mas achei interessante. As nossas crenças se transformam em pensamentos. Nossos pensamentos se transformam em palavras. As nossas palavras se transformam em ações. As nossas ações repetidas se transformam em hábito. E esses hábitos se transformam em nossos valores. E os nossos valores determinam o nosso destino, a nossa vida. Tudo começa com a fé. A fé, pensamento, palavra repetida, atitudes,
projeto inicial, o Senhor fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas o homem pegou. Essa imagem ficou distorcida. Mas o Senhor, Deus não foi pego de surpresa, não. Ele já sabia. E já tinha até o remédio. E Ele providenciou a nossa remissão. Jesus. E nós voltamos a tornar a imagem dele. Glória a Deus. Nós podemos voltar ao projeto inicial. O Espírito Santo pode fazer isso conosco. Nós possamos ser transformados. Romanos 12:2, né? Não tomeis a forma desse mundo. Não vos conformeis com esse mundo. Mas transformai-vos. Não é transformar o mundo, não. É transformar nós mesmos. Aleluia. Pela renovação do nosso entendimento. É o pensamento. Aleluia. Para que possamos experimentar qual seja boa, perfeita e agradável. É isso que Salomão está nos ensinando. Romanos 15, 58 é o versículo que ele fala. Portanto, amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso esforço não é vão no Senhor. É um versículo que nos conduz. Aparentemente, nós somos enxugadores de gelo. O serviço nunca acaba. Pastor, então, os problemas são os mesmos. Só muda a data, o ano e a pessoa. Os problemas são os mesmos. A igreja também. Você vai mudar de igreja, não vai acabar, mas vai ter a mesma coisa. Não é. Agora, nada possa impedir o nosso caminho. Benignidade e fidelidade seja a nossa marca. Esse Adam Clarke, né, ele falou: não deixe a misericórdia e a verdade te abandonar. Sejam estes teus companheiros constantes de vida, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Se nós fizermos isso, relacionamento vertical ou horizontal? Reputação, tem umas palavras que tem, né, com amigos, tá? Reputação que pensam a nosso respeito. Se nós fizermos o que é certo, buscarmos a benignidade e a fidelidade, pode até querer falar uma coisa, eu não concordo com a reputação, mas é muito pouco provável que isso vai acontecer. Agora, o nosso caráter é aquilo que Deus sabe. A reputação que pensam a nosso respeito. Caráter é aquilo que Deus sabe a teu respeito. Deus abre até aquela última gavetinha que ninguém abre. O Senhor conhece. Aí fala: e acharás graça e entendimento. Alguém que tem graça agrada e atrai outras pessoas através das suas atitudes. Quando nós subimos lá Penel, tinha uns casais que não eram casados, viviam juntos, achavam que aquela frase, né, que o mundo diz, né, juntado com fé, casado era, né? Não é isso que a Bíblia diz. Aí eu chamei para conversar cada um. Aí eu falei para ele: ó, vocês têm todos os problemas que o casal tem, vocês só não têm a bênção de Deus. Vocês têm os ônus do casamento, mas não tem os bônus. Vocês têm todos os problemas que o casal tem, mas não tem a bênção de Deus. Que aí, por que vocês não atraem Deus para o casamento de vocês? Eles aceitaram a proposta. Aí ele tirou uma proposta para ele e falava o seguinte: já moravam juntos, tinha vida em comum, mas eu perguntei para ele: você se propõe a ficar um mês separados para começar um novo relacionamento? Estoparam. Porque vocês vão começar algo diferente. Vocês vão convidar Deus, vocês vão atrair Deus para a vida de vocês. E assim eles fizeram. E passaram uns perrengues aí, que se não fosse
bondade e fidelidade em nossa vida, nós atraímos tanto pessoas como Deus para a nossa vida. Diferença. Gênesis 24 e 24 e 27. Só para encerrar aqui. E há muita beleza e força nesse modo de expressão. Deus nos ordena aqui a exercer misericórdia, confiança, compaixão e fidelidade para com Ele promete que contaremos a seu favor para com eles. Aí tem provérbio, não vamos ler que está encerrando. Eu sei que na vida eu lembro dos espias, não sei se está certo. Os espias, a Raabe, ela fez um pacto de confiança com eles. Aí ela falou: você pode guardar alguns parentes quando você vier invadir a cidade? Nós falamos: do mesmo jeito que você poupou a nossa vida, nós vamos poupar você. Isso aponta para quê? Fidelidade. Havia um pacto de fidelidade. E aí ele fala: faz o seguinte, coloca, uma fita vermelha, escarlate, aí vai saber que é você. E assim eles fizeram, pouparam a vida. Isso é fidelidade. Não tinha papel, não tinha nada, mas que a nossa palavra tem esse peso. A Bíblia diz: existiam na época de Jesus escribas e fariseus. Os fariseus, quem eram os escribas? Eram os que transcreviam a lei. Então, eles transcreviam a lei de Deus. Era um digno de confiança. Que a gente usa o termo escriba, fariseu, de uma forma, até pejorativa. Mas o escriba, ele tinha fé pública. Mas Jesus falou o quê? Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma herdarei o reino dos céus. Eles eram fiéis. Por mais que eles tivessem erros teológicos, mas eles tinham caráter. Se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de maneira nenhuma herdaremos o reino dos céus. Que a bondade e a fidelidade seja a nossa marca. Benignidade e fidelidade. Apocalipse 2:10 diz: não temos as coisas que querem aparecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa. Aleluia! Aleluia! Glória! O diabo vai tentar. Vai tentar que você não seja bom e que você não seja fiel. Mas Jesus falou o quê? Através de João, Deus falou o quê? Ser fiel até a morte. Ele fala até a morte porque é para você entender que a luta não acaba. É até a morte. Ah, mas eu já cheguei até aqui. É até a morte. Tem mais. Tem mais. Tem mais buracos pela frente. Tem mais buracos pela frente, irmão. Aquele buraco atrás vai ter mais na frente. O inteligente tem a capacidade de sair do buraco. Que o sábio nunca cairia. Sejamos sábios diante de Deus. Recebamos de Deus essa sabedoria que só o Espírito Santo nos dá. Que nós mesmos não temos capacidade de fazer. O básico que nós podemos ser inteligentes, mas só o Espírito Santo nos faz sábios. Que nós possamos nos apropriar dessa sabedoria. Que Deus, lá em Tiago, fala: quem quer sabedoria, ele não nega. Que essa palavra fique no nosso coração. Se você está precisando de socorro de Deus, eu quero dizer, eu queria orar por você. Eu queria que você ficasse de pé. Louvo o Senhor, porque um dia eu achei
portaria uma Bíblia, mas a misericórdia de Deus atingiu a minha vida. Eu quero que você venha aqui não, eu quero que você fique aí mesmo. Pode ser que você tenha caído num buraco, tenha até saído desse buraco, mas certamente você quer essa sabedoria de Deus para que não caia mais nesse buraco. Vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor nos capacite a vencer as dificuldades, que o Senhor nos dê não só inteligência, mas nos dê a sabedoria necessária, e que nós possamos valorizar a sabedoria, que nos capacita a não cairmos mais em buracos. Pai, no nome de Jesus, eu venho aqui te agradecer, Senhor, pela tua misericórdia, a tua graça em nossa vida. Quero apresentar, Senhor, o coração, Senhor, de cada irmão aqui, naquele, Senhor, que estão em dificuldades.